3h44. Já falávamos durante o Estúdio CBN sobre os perigos, né, desse calor tão intenso, com ar-condicionado tão fresquinho que a gente tem aqui, Sandra. A onda de calor veio mesmo, e aí ao longo desse restinho de verão deve permanecer com temperaturas elevadas, 5 graus, né, acima do que é considerado a média. O duro que essa média vem aumentando ao longo dos anos, né, Marco? Vem cada vez mais, e o problema é que quando a gente transita do calor extremo para um ambiente climatizado, muita coisa pode acontecer. Nós estamos ao vivo com o médico pneumologista, Dr. Ricardo Ciuffi. Muito boa tarde, Ricardo. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Sandra. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um prazer muito grande também poder conversar sobre pneumologia e sobre doenças respiratórias com esse aumento de temperatura, né? Exatamente. Antes das doenças respiratórias, doutor Ricardo, eu vou fazer uma pergunta sobre o famoso choque térmico. Existe perigo, né? Se a gente sai daqui do ar-condicionado a 23 graus, no que a gente está, vai caminhar até o carro com 32, 33 lá fora. Existe algum perigo do choque térmico acontecer? Perfeito. As variações de temperatura, elas nunca são muito bem-vindas, né, como um todo, né? Se a gente puder fazer essa transição um pouco mais gradual, seria mais interessante. No entanto, pacientes que são portadores de doenças respiratórias, como, por exemplo, a asma, eles podem ter seus sintomas desencadeados quando eles têm uma transição, principalmente do calor para o frio, né? Ou eventualmente do frio para o calor, em algumas regiões em que tem um pouco mais de poluição, como, por exemplo, em áreas urbanas. Então, essa transição ela pode sim ocorrer principalmente por alteração de temperatura, também por alteração da umidade do ar nesses ambientes, né? Sobretudo porque o controle da umidade ele acaba sendo reservado para o aparelho de ar-condicionado. Vou aproveitar o gancho aqui, Marcos, e falar para os pacientes que são portadores de doença respiratória e os que não são também, não utilizar temperaturas abaixo de 20 graus, se possível, né? E também manter o ar-condicionado sempre muito bem higienizado. Então, se está precisando daquela manutenção no ar-condicionado, talvez seja o momento, né? Com certeza. Agora, exatamente diante desse choque térmico, né? Isso é um reflexo imediato para o nosso organismo, a gente já sente ali, já começa a respirar diferente, a sentir a garganta também, ou precisa ser uma constância dessas modificações para o nosso organismo sentir os efeitos? É uma pergunta também interessante. É mais importante a constância na variação das temperaturas do que um quadro isolado, né? Doutor Ricardo, e como é possível, né? Porque a gente sabe que com a umidade baixa, a mucosa seca, né? A gente tem aquela sensação de nariz seco, até o olho seco, né? Isso, a garganta, como a Sandra já citou. Dá para evitar que essas mucosas sequem nesse período? Dá para fazer alguma coisa para pelo menos diminuir os efeitos disso? Marco, muito legal sua colocação e foi muito cirúrgica a sua colocação, que é exatamente isso. Nesse período em que eu tenho uma baixa umidade relativa do ar, sobretudo com o material particulado descendo, né, a gente tem, sim, as mucosas bastante ressecadas. Então, é muito importante que a gente mantenha-se hidratado nesse período, beber água regularmente, claro, né? Se você possui, eventualmente, alguma condição cardíaca que precisa de alguma restrição hídrica, eu sugiro vocês que sigam sempre a orientação do corpo clínico que conduz o seu caso, do médico, da médica que conduz o seu caso. No entanto, é muito importante que pacientes que não têm contraindicação certifiquem-se de beber água regularmente para evitar desidratação, sobretudo nos dias mais quentes. Também é muito importante que o pessoal evite, sobretudo nos picos de calor, as atividades físicas ao ar livre, né? Não é para deixar de praticar exercício, mas sim, se tiver uma flexibilidade na rotina, optar pelos horários, e claro, a gente tem sempre previsões do tempo, né? Em que a temperatura é um pouco mais amena, como por exemplo no início da manhã ou eventualmente no final de tarde, se fizer sentido para a rotina daquele paciente. Então, sim, as mucosas ficam mais secas. Não existe, a não ser que o paciente tenha alguma condição que predispõe, alguma doença respiratória com indicação médica, não tem necessidade do paciente fazer inalação com frequência, com soro fisiológico, que seja, tá? Mas sim, se o paciente tiver eventualmente um umidificador no quarto, checar o circuito do umidificador, ver se não ficou parado por muito tempo, ele pode sim fazer o uso,
nesse período de ar um pouco mais seco, mas a mucosa, Marco, ela mais seca, ela predispõe ao surgimento de infecções respiratórias, porque vamos imaginar que esse muco ele funciona como uma barreira. Então, se eu tenho algum micro-organismo que tenta penetrar naquela via aérea, ela tem aquela camada de muco que não permite, né? Então, aquilo é um mecanismo de defesa natural do nosso organismo. Se este paciente ele tem essa mucosa um pouco mais ressecada, isso predispõe a infecções, em um primeiro momento, infecções virais, mas que sim, podem evoluir para infecções bacterianas. Sua colocação foi muito boa e veja que ela me deu gancho para poder avançar um pouco em outras condições de doença. Uhum. Agora pensando, por exemplo, em crianças, né, que sentem muito calor e aí os pais acabam colocando roupa mais fresca e tudo mais, mas tem aquele receio, eu vou dar um sorvete gelado para a criança, vai dar dor de garganta, vou deixar entrar na água fria. Existe algum mito nisso ou faz sentido? Exatamente, é uma condição curiosa e acabam se tornando alguns mitos urbanos, de fato, né? O sorvete, ele não passa a ter uma contraindicação, não do ponto de vista respiratório, talvez do ponto de vista nutricional, balanço calórico, né, etc., entre outros, mas não tem uma contraindicação formal para pacientes, principalmente nesse período, ou para não pacientes, para pessoas rígidas nesse período de calor. A água fria também não tem uma contraindicação muito grande, eu passo a não ter eu não desaconselho que os pacientes frequentem esse tipo de ambiente ou eventualmente tomem o seu sorvete, muito pelo contrário, né? Neste momento, sobretudo sorvetes à base de água, né? E aqueles que talvez não tenham tanto açúcar, desde que não tenha alguma contraindicação médica, os pacientes não são desaconselhados a consumi-los, né? Doutor Ricardo, a gente falou da água, né, de se hidratar bastante, mas tem gente que principalmente no fim de semana gosta de se hidratar do outro jeito, né? A bebida alcoólica, ela seca por dentro também, até como se bebe a cerveja, no caso muito gelada, ela pode ter algum choque com a temperatura alta? Marco, muito, muito legal. Olha só, é importante que a gente enfatize que neste período de calor, o consumo de bebida alcoólica ele tende a aumentar. Por qual motivo? Bebida gelada, uma necessidade aumentada também da hidratação como um todo. Então, o paciente eventualmente pode, sem que ele perceba, aumentar o consumo de bebida alcoólica. Isso pode atrapalhar o paciente como um todo, né? Porque a gente sabe que não existe nenhuma dose segura de álcool, de vinho, nem de nenhum outro derivado de bebida alcoólica. Então, isso pode, inclusive, gerar consequências além do nosso organismo, né? Isso pode atrapalhar o paciente como um todo, né? Pode cursar com doenças agudas também, pode atrapalhar o funcionamento do organismo como um todo, principalmente se o paciente só consome bebida alcoólica, se ele não consome nenhum outro tipo de bebida conjuntamente, né? Então, vale lembrar que não existe dose segura de álcool e também que os pacientes no período de calor, eles tendem a aumentar o consumo, principalmente de bebidas mais geladas. Doutor Ricardo, tem aquele momento, né, que em média ou por recomendação a pessoa fica 8 horas no mesmo lugar. Com esse calorão, quem tem ar-condicionado muito provavelmente vai dormir com o ar-condicionado no quarto. Quem não tem, vai colocar aquele ventilador também que vai ficar circulando a noite toda, seja ele de teto, de chão. Isso é ruim também para a respiração, porque você climatiza um pouquinho o ambiente para tentar dormir, porque senão no calor fica suando, rodando para um lado para o outro, não acontece nada, né? Mas ficar muito tempo no mesmo ambiente, ventilado ou até com o ar refrigerado, como é o caso do ar-condicionado, se isso pode trazer problemas também para as vias respiratórias. A princípio, se mantiver uma temperatura não abaixo de 20 graus e com ar-condicionado adequadamente higienizado, tudo bem, tudo ok, não tem grandes problemas. No entanto, a gente precisa lembrar de algumas doenças respiratórias, como, por exemplo, rinites, né? Principalmente se for rinite alérgica, ou, eventualmente, a própria asma brônquica, que não se beneficia de ambientes muito fechados. Aí eu preciso de uma circulação um pouco maior de ar, né? Sobretudo, eu preciso de janelas, portas abertas, porque a gente sabe que, principalmente em ambientes urbanos, se eu tenho um aumento na formação da poluição de ar, né, enfatizo aí, principalmente nas áreas urbanas, o paciente portador de asma, ele pode cursar com uma piora do quadro de base, e aí o peito pode eventualmente começar a chiar, pode ter um aperto no peito, ele pode, inclusive, ter falta de ar com necessidade de visitas aos pronto-atendimentos, né? Então,
talvez não seja o momento de deixar o quarto fechado como um todo, também não é o momento de entrar em um quarto que está fechado há bastante tempo, talvez de mexer naquela coberta que está parada faz bastante tempo. Tudo bem que agora ela vai ficar reservada, mas vamos imaginar um cenário. O paciente coloca o ar lá a 17, 16 graus e aí vai e mexe naquele cobertor um pouco mais antigo que está cheio de ácaro, e aí com tempo seco, a mucosa já está ressecada, ele entra em um quadro de exacerbação da asma que ele tem, e isso acaba sendo muito ruim em todos os cenários. Eventualmente pode até precisar de internação hospitalar, caso o organismo dele responda mais agressivamente a esse estímulo, né? E essas orientações são preciosas, porque as ondas de calor e esses efeitos climáticos estão cada vez mais frequentes e afetando a nossa vida, né, doutor? Exatamente, e cada vez mais a gente tem observado a repercussão disso na nossa prática diária, na nossa prática clínica, tanto em hospitais quanto no ambiente ambulatorial, nos consultórios. Cada vez mais, com essa sazonalidade, com essa mudança brusca de temperatura, os pacientes tendem a buscar mais por atendimentos. E daqui a pouquinho vem aquela mudança de estação, né? Que a gente ainda não sabe se vai realmente fazer frio no inverno, né? Mas também tem uma preocupação até com a manifestação, por exemplo, do governo de antecipar a vacinação contra a gripe, por exemplo, né? Exatamente. Então, é uma medida bastante sensata do governo de adiantar essa vacinação da gripe, porque a gente sabe que pacientes portadores de doenças respiratórias crônicas têm o pior desfecho quando infectado pelo vírus da influenza, né, que é o que a vacina de fato cobre. Então, é uma recomendação muito importante para os pacientes que têm doença respiratória crônica, de que busquem os seus médicos para, eventualmente, serem orientados ou não a vacinar. É muito importante que a vacinação esteja em dia, sobretudo com essa sazonalidade que você colocou muito bem, com essas mudanças bruscas de temperatura, e vacinação não só para influenza, mas todas as outras que eventualmente possam ser indicadas, a depender do subgrupo ao qual aquele paciente pertence. Perfeito. Doutor Ricardo Ciuffi, pneumologista, muito obrigada pela atenção com a CBN. Sou eu que agradeço, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de poder triangular algumas ideias aí sobre saúde respiratória com o nosso público. Um grande abraço. Um abraço, importantíssimas as dicas. Mais um intervalo aqui no Estúdio CBN. Só aproveitando, claro, Marco, antes da gente ir para o intervalo, que a gente citou aí a questão da vacinação contra a gripe, né, a vacina da influenza, e existe uma expectativa, né, esse chamamento para antecipar a campanha de vacinação a partir do dia 20 de março, mas os municípios ainda não conseguiram elaborar exatamente as estratégias de como vai funcionar essa campanha, porque ainda não receberam as doses desse ano. O Ministério da Saúde informou que a previsão de